Eu queria convidar você que fica aqui para abrir sua Bíblia comigo no último capítulo do Apocalipse. Finalmente chegamos ao fim da exposição do Apocalipse, capítulo de número 22. E como vocês viram, a partir do próximo domingo, nós vamos ouvir a mensagem de um dos profetas menores. E eu espero que sejamos tão abençoados nesta nova exposição como fomos durante todos os meses em que meditamos no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Estávamos, eu e Kael, na academia outro dia, quando uma senhora se aproximou e perguntou: filho, qual é o seu nome? Ele respondeu: Kael. A senhora, parecendo ter gostado do que ouviu, continuou a conversa e disse: Gael, seu nome é lindo, filho. Kael não gostou muito, mas de tão cansado que está de corrigir as pessoas, ele simplesmente murmurou algo do tipo: tudo bem, pode me chamar de Gael, eu não me importo mais. E você? Você ainda se importa com o que está acontecendo à sua volta? Ou será que também cansou? Eu entendo, irmãos. Estamos outra vez ao fim de mais um ano. E algumas coisas parecem nunca mudar. São as frustrações que não desapareceram. São algumas tristezas que insistem em permanecer. São as muitas lutas que jamais nos dão trégua. E é claro que cansamos de perseverar, cansamos de esperar por dias melhores. É claro que é mais fácil simplesmente desistir. É mais fácil tornar-se cínico diante de tudo o que está acontecendo. Pode até ser mais fácil, mas certamente não é o melhor caminho. Então qual é, pastor? Em vez de esperar demais da vida terrena, irmãos, e de confiar demais nas promessas dos homens, ao final do Apocalipse, João nos conclama: olhem mais uma vez para cima e ouçam mais uma vez as palavras de Jesus que diz: eis que em breve venho. Você crê nisso? Você realmente espera por isso? Leiamos o verso de número 7 para começar. O texto inspirado nos diz: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos de teu livro, entendendo que é tua voz, e por isso nós te rogamos: ajuda-nos a ouvir com atenção e conceda-nos poder do alto para guardar as palavras e vivê-las na prática. Nós cremos, como disse o salmista, tua lei é perfeita e por isso tem o poder de revigorar a alma, ou seja, colocar a alma em ordem. Faz isso conosco. Tivemos uma semana cheia de tantas coisas, distrações, problemas, tentações, pecados, tristezas. Nós precisamos de tua voz, queremos ouvi-la, e por isso rogamos a assistência de teu Espírito, e fazemos isso em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
O apóstolo João já nos contou a mesma mensagem 7 vezes. Ao longo de toda a primeira sessão do Apocalipse, Jesus está fazendo promessas que se cumprirão apenas em sua plenitude no seu retorno. Ao fim da segunda sessão, Jesus é o pastor, irmãos, que voltará para guiar o seu povo às fontes da água da vida. Ao fim da terceira, cantam sobre a volta do Senhor as multidões celestiais. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo. Ao fim da quarta, João nos diz que Jesus voltará como o Filho do Homem sobre as nuvens de glória. Ao fim da quinta sessão, Jesus é o juiz que vai voltar para julgar os homens. Ao fim da sexta, ele é o cavaleiro branco que voltará para salvar o seu povo. E ao fim da sétima, ele voltará para destruir nossos últimos inimigos e para nos levar finalmente para o novo céu e para a nova terra. O número é 7 e não 6. É número de Deus e não de homens. O que significa que Jesus vai cumprir cabalmente todas as promessas que nos fez. E antes de fechar o último livro da Bíblia, como se estivesse querendo reforçar esta grande mensagem, por 3 vezes, o próprio Jesus a repete: eis que venho em breve. Então que nenhum crente se desespere com os acontecimentos da terra, que nenhum crente se desanime demasiadamente com os próprios fracassos e pecados. Segundo o Apocalipse, Jesus está voltando, irmãos. A grande questão é: e até lá? Bem como esperamos o retorno do Senhor, como perseveramos na fé até que Ele venha. Para aqueles que vivem no milênio ou no interregno entre as vindas do Salvador, João aponta o seguinte caminho: primeiro, enquanto espera por Cristo, cristão, confie nas palavras do Apocalipse. Antes de enfatizar o que ouviu, João uma última vez vai falar do que viu, versos 1 e 2. Ele escreve: então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. São 2 imagens marcantes e cheias de antecedentes na Bíblia Sagrada: o rio da vida e a árvore da vida. Por exemplo, este rio estava no Éden e também apareceu nas profecias escatológicas de Ezequiel. A árvore da vida também estava no Éden e tem lugar de importância singular na abertura do saltério dos judeus. O próprio Jesus se utilizou destas imagens para falar da vida do Evangelho. Segundo o Salvador, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É uma promessa, irmãos, para o presente, mas que encontra o seu clímax no futuro. De acordo com João, do trono de Deus e do Cordeiro fluirá para sempre o rio da água da vida, ou seja, vida eterna.
E a árvore, ou melhor, o bosque da vida, dará frutos todos os meses, o que significa que teremos pleno abastecimento de vida para sempre. E ao chegar, diz João, as nações serão curadas em suas folhas. Qual será o resultado disso, irmãos? Quais as bênçãos que desfrutarão os que beberem desta água e comerem deste fruto? Versos 3, 4 e 5. O apóstolo registra: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Por causa do pecado, a vida humana e a própria criação foram radicalmente amaldiçoadas. Culpa e medo surgiram, trabalho e família se tornaram pesados, e o pior de tudo, os homens foram apartados da comunhão com Deus, deixaram de viver perto do Senhor e tornaram-se escravos de seus próprios pecados. Porém, para os que beberem e comerem do Evangelho na terra, já não haverá mais maldição sobre eles no novo céu e nova terra. Os santos que um dia foram separados de Deus estarão reunidos com Ele para sempre. Os homens e mulheres que um dia fugiram de medo do Senhor correrão livremente para o seu trono. Os santos que um dia foram escravos de seus pecados estarão por toda a eternidade livres e serão restaurados à condição original de regentes de toda a criação. Pode não ser nossa realidade plena ainda, mas será amanhã. Como sabemos, irmãos, ou como podemos ter certeza deste futuro? O verso 6 nos ajuda. João escreve: o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eu e você podemos depositar toda a nossa esperança nestas palavras. Não porque são palavras de homem, elas são dignas de confiança e verdadeiras, porque são as palavras do próprio Deus. O Deus que falou tantas vezes com seu povo por meio de profetas e apóstolos. No último livro da Bíblia, fala outra vez com sua igreja sobre as coisas que vão acontecer em breve. Uma última vez, lembre-se, este livro não trata apenas das penúltimas coisas antes do fim. O Apocalipse fala de tudo o que a igreja está vivendo nos últimos dias, os quais foram inaugurados pelo próprio Jesus, de tudo o que vivemos aqui enquanto esperamos pelo retorno dele. É por isso então que este livro é tão importante, irmãos. Se os evangelhos nos narram a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, se Atos dos Apóstolos nos contam sobre o crescimento da igreja de Jerusalém até os confins da terra,
E se as cartas apostólicas nos ensinam sobre todas as implicações do Evangelho para os mais variados assuntos da vida, o livro de Apocalipse se ocupa principalmente com nossa perseverança até o fim, até que Cristo volte. Então, como na prática podemos perseverar enquanto esperamos pelo retorno do Rei? Segundo o que acabamos de ouvir, nós precisamos ouvir e confiar nas palavras do Apocalipse. Ouvir as palavras do Apocalipse é entender o que está acontecendo no mundo. Ouvir e confiar nas palavras do Apocalipse vai nos ajudar a perceber os perigos e os inimigos que nos cercam. Ouvir e dar atenção à mensagem deste livro vai nos encher de paz em meio ao caos e vai nos dar muita confiança não nos homens, mas no Deus que governa sobre todas as coisas. De novo, ninguém precisa se desesperar, nem desanimar. Nós já conhecemos quem governa, já sabemos como todas as coisas vão terminar, redundando em glória para Deus e no bem da igreja. Ainda assim, precisamos ter cuidado, irmãos. Vocês se lembram de como o diabo enganou nossos primeiros pais? Não foi um ataque físico, não foi uma perseguição política. Ele não atirou neles com balas. Ele simplesmente perguntou: foi isto mesmo o que Deus disse? Ou seja, foi um ataque à veracidade da palavra de Deus. Foi um ataque à dignidade do que Deus havia dito aos nossos pais. A estratégia do inimigo não mudou. Vocês ouviram várias vezes ao longo da exposição. Sim, ele vai usar poderes políticos para massacrar a igreja, porém muito mais. Ele vai usar falsos profetas para enganar e distrair os crentes. Se quer estar seguro, se quer sofrer menos enquanto aguarda o retorno de Cristo, você precisa andar perto da palavra de Deus. É como perseveramos. Para perseverar até o fim, nós também podemos fazer uso das bênçãos do céu em antecipação. Pense, por exemplo, nas folhas da árvore da vida que servem para curar as nações. Quantas vezes não ficamos doentes ao longo da vida? Quantos irmãos queridos já não foram ceifados por meio de enfermidades terminais? Quantas vezes já não chegamos ao fim do ano esgotados, estressados e cansados? Por mais que preguem o contrário, os pastores da prosperidade, essa é a vida real em um mundo manchado pelo pecado. Nós vamos adoecer, nós vamos cansar, nossa mente e o nosso corpo serão esgotados em alguns momentos da vida. Vai ser assim, queridos. Em breve, porém, quando chegarmos ao novo céu e nova terra, eu e vocês seremos curados plenamente e para sempre. No Salmo 23, no verso 5, Davi fala sobre o ungir a cabeça com óleo. Lembram disso? Os viajantes chegavam cansados
e sujos de poeira nos dias do rei Davi. Por isso, um bom anfitrião era aquele que recebia o visitante com um banho e com perfume. Mas o viajante, se fosse voltar a caminhar, cansaria de novo e ficaria outra vez sujo. O que o Rei Jesus nos promete no Apocalipse é incomparavelmente melhor. Ele não apenas vai nos ofertar um banho, irmãos. Ele vai nos curar de toda doença e de todo cansaço para sempre. Mas ainda teremos de trabalhar, nem se iluda. Você ouviu, os servos de Deus os servirão. Contudo, não será mais pesado, pois nunca mais estaremos longe da fonte da vida. O próprio Deus estará no nosso meio e eu e vocês teremos livre acesso à face dele. Pense nessa bênção. Nem Moisés a recebeu durante a vida. Vocês se lembram disso? Senhor, eu gostaria de ver a tua face. Não, Moisés, você não pode. Um dia, em breve, Moisés e todos os demais servos de Deus vão contemplar a glória e a majestade do Senhor face a face e por toda a eternidade. Nunca mais estaremos separados dele, nunca mais teremos a sensação de que estamos longe, estaremos perto e bem ao lado dele para sempre, irmãos. E curiosamente, nós voltaremos a reinar com ele. O domínio original será restaurado. O pecado nos tornou escravos por agora. Mas em breve, Cristo vai nos fazer reis e rainhas outra vez de sua criação. Se é o que nós aguardamos, por que vamos aceitar com tanta facilidade que o pecado reine sobre nós agora? Não, irmão. Faça guerra contra o avanço do pecado no seu coração. Se é o que esperamos, por que vamos sucumbir em medo e ansiedade dos últimos acontecimentos, queridos? Nós reinaremos com Cristo para sempre. Então não tenha medo. Não tenha medo de rei, rainha, governo, mudança. Nosso rei continua no trono. E em breve ele voltará para nos buscar. Até lá, faça guerra contra o pecado em seu coração. E lute para se manter perto da palavra e da igreja, a fim de nutrir no seu coração e na sua alma cada vez mais confiança naquele que reina e voltará. O que mais devemos fazer enquanto esperamos? Em segundo lugar, João nos diz, enquanto espera por Cristo, deleite-se na felicidade do Apocalipse. Versos 7, 8 e 9. O texto nos diz: eis que venho em breve, palavras do Senhor Jesus. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então vejam, as palavras do Apocalipse não são apenas dignas de confiança. Elas são poderosas para alegrar o coração daqueles que as guardam. No caso de João, irmãos, foi felicidade
imediata. O apóstolo, maravilhado com tudo o que ouviu e viu, caiu aos pés do anjo, pronto para adorá-lo em uma espécie de êxtase espiritual. De novo, nós sabemos, está errado. E por isso o apóstolo foi impedido de continuar. Por quê? Segundo o próprio anjo, anjos, profetas, apóstolos e crentes são todos servos de Deus. Nenhum deles merece adoração. Em vez disso, todos eles juntos devem adorar somente a Deus. Até quando? Entre os versos 10 e 13 nós lemos: então ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O profeta Daniel recebeu a ordem para selar as palavras do Senhor até que o fim se aproximasse. Ao contrário dele, João recebeu a ordem para não selar as palavras do Apocalipse. Por quê? Porque o fim está próximo. Para Daniel, o fim estava distante. Para João, o fim havia chegado, por isso a urgência: não cele as palavras deste livro. Antes, publique-as, proclame-as, com o propósito de encorajar os santos no caminho da santidade. O santo continue a santificar-se. E com o propósito de convocar os incrédulos de suas vidas pecaminosas que vão resultar em condenação eterna. Voltem-se eles ao Senhor. E o que fará Jesus quando chegar, irmãos? Segundo João ouviu, Jesus vai recompensar cada um segundo a sua obra. É a isso que chamamos de galardão. E entenda, João não está aqui ensinando sobre salvação por meio de boas obras. Não, irmãos. A Bíblia não tem esse ensino. As boas obras não são condição para a salvação. Mas não se esqueça, são a consequência dela. Os crentes vivem e fazem muito para a glória de Deus e por sua causa. Não porque querem conquistar a salvação, mas antes porque foram conquistados pelo Salvador. É como tem que ser. Além de ser uma prova de que o Evangelho está em ação em nossas próprias vidas, também é um lembrete que o Senhor se importa com o que vivemos e fazemos na terra. Não é de qualquer jeito. Como o Alfa e Ômega, primeiro e último, princípio e fim. A ideia aqui é: Jesus está observando atentamente, do começo ao fim de nossas vidas, tudo o que fazemos e vivemos para a glória de Deus. Ainda assim, que fique claro, não é salvação por obras. Por isso nós lemos versos 14 e 15. Felizes os que lavam as suas vestes
e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então vejam, os felizes não são os que fazem muito. Os felizes são aqueles que lavaram as suas vestes. Mais cedo, no capítulo 7, João ouviu de um ancião sobre aqueles que se aproximavam do trono de Deus. Estes são os que vieram da grande tribulação e que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E porque foram lavados no sangue do Cordeiro, eles poderão comer da árvore da vida, o que significa que vão gozar de vida eterna, e também poderão entrar pelos portões da cidade celestial, o que significa que ninguém vai lhes impedir o acesso. Infelizmente, porém, o mesmo não pode ser dito acerca de todos, irmãos. Vocês ouviram. Os que vivem na prática da injustiça e os que amam a imundícia do pecado ficarão do lado de fora para sempre. Estes estão sempre voltando aos mesmos pecados, nunca os abandonam, por isso são comparados a cães e a feiticeiros. Estes só se preocupam consigo mesmo, com seus próprios prazeres, sonhos e realizações, por isso são chamados de imorais e assassinos. Estes amam chamar a verdade de mentira e a mentira de verdade. Por isso, Jesus os chama de idólatras e praticantes do que é falso. Todos estes, se não lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro, ficarão do lado de fora da cidade santa por toda a eternidade. Ainda bem que este não é o destino dos crentes. Se lavamos as vestes no sangue do Cordeiro, eu e vocês podemos ter a certeza, entraremos pelas portas da frente da cidade celestial e ninguém jamais nos colocará para fora. A questão é, e até lá? Como desfrutamos da felicidade do Apocalipse hoje, irmãos. Feliz é aquele que guarda as palavras deste livro. Guardar aqui não é esconder, irmãos. É receber com fé e estudar com avidez. Guardar aqui não é meramente proteger. É se dedicar ao conhecimento, é amar e se comprometer com o ensino da palavra. Alguém já disse que não é por meio da leitura ou conversa, mas é por meio da obediência à palavra que vem a bênção de Deus. Faz todo sentido. Porque quando obedecemos à palavra, nós nos colocamos perto do Senhor no calor das situações. Não apenas estamos perto dele no culto público quando a palavra é pregada. Não somente estamos perto de Deus no nosso culto privado quando lemos e estudamos a palavra. No mundo, no trabalho, no namoro, na faculdade, quando obedecemos a Deus, nós estamos perto dele. Feliz também é o crente que adora a Deus somente. Vocês perceberam isso? Trata-se de uma ordem, de um mandamento. João não ouviu adore a si mesmo. João não ouviu adore os anjos. João ouviu adore a Deus. Se queremos felicidade, irmãos,
Precisamos levar isso a sério. Nós não podemos condicionar nossa adoração aos nossos sentimentos. Ao levantar hoje, eu sentia ou não vontade de adorar. Vou ou não, dependendo de como eu me sinto. Se é como cremos, não podemos limitar nossa adoração, queridos, aos nossos interesses. O que vou ganhar com isso? Não. Nós precisamos nos devotar ao Senhor em adoração, porque isto é justo e apropriado aos olhos dele. Como bem diz nosso catecismo, nós existimos para glorificar a Deus. E como consequência deste ato contínuo de adoração, nós seremos felizes no Senhor. Perceba também que, segundo este anjo, especialista em adoração, a adoração sempre tem um objeto certo. De novo, a ordem não foi adore aos anjos, adore a si mesmo. A ordem do anjo foi adore somente a Deus. Este é o problema de muitas igrejas e de muitos crentes. Quando se reúnem, eles fazem do homem e de suas necessidades o centro da adoração. Não somos o centro deste culto, irmãos. Deus o é. Nossa maior necessidade, de acordo com a Bíblia, não é ter o corpo curado, não é ter o sonho material realizado, não é ter a vida facilitada. Nossa maior necessidade, segundo a Bíblia, é ter olhos abertos para contemplar a glória e a beleza do Senhor. Se isso acontece, a vida que continue do mesmo jeito, nós ainda podemos ser felizes no Senhor. Perceba ainda que, segundo este anjo, a adoração tem o poder de nos ajudar com a identidade do povo de Deus. Anjos, profetas, apóstolos e todos os crentes que guardam as palavras deste livro são chamados aqui de servos e estão todos na mesma posição diante de Deus. Temos papéis diferentes, desempenhamos ministérios diferentes, anjos e homens, homens e mulheres, adultos e jovens. Ainda assim, quando nos aproximamos de Deus na adoração, todos estão na mesma posição. Somos todos servos do Senhor, que o adoramos com reverência e amor. Que grande alegria então teremos um dia, irmãos. Por isso, feliz é o crente que se prepara para o céu. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Isto é, perseverem na santidade até o fim. É o que nos cabe. Esta é a nossa parte. É o que deveríamos buscar mais do que qualquer outra coisa na vida. Preparar a alma agora para desfrutar eternamente das glórias celestiais. E há bênçãos aqui. Porque à medida que crescemos em santidade e piedade, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com os seres angelicais ou seres celestiais. E consequentemente, começamos a viver na terra um pouco do que vamos viver no céu. Ninguém perde ao se dedicar à santidade e à piedade. Para além do que vivemos aqui, segundo Jesus, também vamos ser recompensados na glória. Eu não sei exatamente como será, irmãos. Mas eu tenho que, no mínimo, crer no que Paulo escreveu aos Coríntios. Se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês perceberam? Não é tanto a quantidade do que fazemos. Paulo dá destaque à qualidade do que fazemos. Seja você um evangelista que ganhou centenas de pessoas através da pregação do Evangelho para Cristo, ou seja você um missionário que por meio de seu ministério trouxe apenas um aos pés do Senhor. A ideia não é a quantidade, é a qualidade. Vivamos perante a face de Deus o tempo todo, irmãos. E façamos tudo, não algumas coisas aos domingos, mas tudo de domingo a domingo, para a glória de Deus e de seu Filho. E esperemos que na glória futura vamos receber o que nos cabe e que ficaremos plenamente felizes com isso. Por fim, eu ainda posso dizer nesta divisão que feliz é o crente que não sela a mensagem do Apocalipse. Lembre-se dos crentes do primeiro século. Muitos estavam sendo presos pela fé em Jesus Cristo, outros atirados às feras, e muitos outros, a maioria dos crentes aqui, vivia às margens da sociedade, tentando sobreviver sob as mais diversas pressões. Não era fácil, e ser crente de verdade não é fácil hoje. Por isso que ninguém cele as palavras do Apocalipse. Igreja do Senhor, lembre-se, embora os homens pareçam poderosos, nosso Deus reina soberano sobre o trono. Por agora, são apenas alguns anos de sofrimento. Em breve, vamos desfrutar da eternidade de felicidade na presença do Senhor. Que ninguém cele estas palavras pensando na edificação dos crentes, e que ninguém cele estas palavras pensando no convite àqueles que ainda não são salvos, se não tomarem conhecimento do Evangelho, se não se arrependerem e vierem a Cristo por meio da fé. Como ouvimos, eles ficarão do lado de fora da cidade santa por toda a eternidade. Que ninguém cele as palavras deste livro, pois são palavras de alegria eterna. Para terminar, queridos, João ainda nos diz: enquanto esperam por Cristo, juntem-se vocês crentes ao clamor do Apocalipse. Versos 16 e 17, irmãos. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida, beba. Eu acho que eu troquei, mas vocês entenderam, né? Para mim ficou faltando uma vírgula aí. Mas tudo bem. Estou falando da versão da palavra de Deus, tá, gente? Não estou nem dizendo que é para acrescentar uma vírgula, porque senão eu incorro no erro que vamos ouvir mais na frente. De toda forma, irmãos, tenham em mente que o testemunho
não é do anjo, é do próprio Cristo. O livro é de Cristo, a revelação é de Cristo. E ela diz respeito às igrejas, ou ela tem a igreja de todos os tempos como destinatária. Por isso, porque o livro é de Cristo, a igreja deve ouvir e guardar as palavras do Apocalipse, pois afinal, quem lhe fala é a raiz de Davi e a estrela da manhã. O primeiro título foi profetizado por Isaías, quando este escreveu: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O segundo foi prometido por Balaão, pasmem vocês: uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. O que significam as duas porções e por que estão aqui ao final do Apocalipse? Os dois títulos falam da salvação prometida no Antigo Testamento, e eles se encontram aqui na boca do próprio Jesus, para encorajar os crentes dos últimos dias. Jesus é o ramo que surgiu do pequeno tronco de Davi no primeiro século para trazer salvação, e Jesus é a estrela que brilha no momento mais escuro da igreja, sinalizando que uma era de glória eterna está por vir. Por isso o Espírito e a noiva clamam: vem. E por isso o Espírito e a noiva clamam aos que ouvem: venham e bebam. Contudo, não é um convite à salvação de qualquer jeito. Há uma advertência aqui ao final do Apocalipse, e ela é bastante séria. Versos 18, 19 e 20. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quem são estes, irmãos, que acrescentam e tiram da palavra de Deus? Nos dias dos apóstolos, podiam muito bem ser os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram conhecidos por acrescentar à palavra milhares de regras, e os saduceus eram conhecidos por tirar da palavra tudo que lhes parecesse sobrenatural. Nos nossos dias, quem são estes? Podem ser os teólogos liberais, que tiram da palavra o que julgam absurdo e sobrenatural. Podem ser os teólogos legalistas, que acrescentam à palavra as próprias regras, costumes e imposições. Podem ser também algumas seitas ditas cristãs. O adventismo e o mormonismo, por exemplo, acrescentam seus próprios livros à revelação de Deus. E os testemunhas de Jeová tiram do livro de Deus o que não lhes é agradável, do tipo a divindade de Cristo. Seja quem for, o que os crentes precisam ter em mente é: Jesus tem ciúmes de seu próprio livro. E por isso, ao final dele, ele faz questão de nos advertir quanto aos perigos envolvidos em acrescentar e tirar. E ele ainda faz questão de dizer: guardem bem a mensagem deste livro, pois em breve vem. Até lá, nós nos juntamos ao clamor do Espírito e da noiva:
vem Senhor Jesus. Até lá, nós nos confiamos à graça de Cristo Jesus. É como João termina este livro maravilhoso, irmãos. Verso 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Para mim, João não poderia ter terminado de maneira melhor. Talvez você esteja pensando, mas pastor, um livro tão maravilhoso como Apocalipse terminar com uma saudação tão comum. Mas é do que mais precisamos, irmãos. Tenha em mente isso. João não está falando aqui de graça salvadora. Muito mais, João está nos falando da atitude do Salvador para com os crentes peregrinos neste mundo. Jesus não apenas vai fazer algo por nós no futuro. Ele não só fez algo por nós no passado, na cruz do Calvário. Jesus, segundo o Apocalipse, está agora mesmo fazendo muito por sua igreja. Ele não é somente o leão da tribo de Judá que vai vencer os inimigos. Ele não é apenas o Cordeiro de Deus que é agora exaltado e adorado nos céus. Ele é um pastor, irmãos. O supremo pastor, diz Pedro. Ele nos ama, diz João ao início do Apocalipse. E ao final, ele derrama graça sobre todos os seus filhos durante a caminhada. E como precisamos dela. Pense aí nos desafios que ouvimos do Apocalipse. Como é que vamos perseverar até o fim, irmãos? Só pela graça de Deus. Como é que vamos perceber os perigos e inimigos que nos cercam? Só pela graça de Deus. Como vamos vencer todas as tentações do inimigo? Só pela graça de Deus. Lembre-se disso. Não leve a vida cristã na força do seu braço, você vai quebrar. Dependa da graça de Deus. Conte com a graça de Deus para vencer os pecados que mais assediam a sua alma. Recorra à graça de Deus para liderar, pastorear e disciplinar a sua família para a glória dele. Dependa da graça de Deus para perseverar e seguir até o último dia. Nós só chegaremos lá na dependência do Cristo que nos dá graça sobre graça. É dela que os incrédulos mais precisam também. E é por isso que Espírito e Igreja pregam: quem tiver sede, venha. Quem quiser beber, beba de graça da água da vida. Talvez você discorde de mim. Mas se levar a sério, possivelmente você vai voltar atrás. Nós fomos criados para ter sede. Nós temos sede. Você tem sede por ser amado e aceito. Eu tenho sede por encontrar sentido e significado. É por isso que, embora tentemos, jamais nos damos por satisfeitos com as experiências deste mundo. Você sabe do que eu estou falando. Você achava que a família lhe completaria, lhe realizaria, e não o fez. Você achava que se chegasse ao topo da carreira profissional, você seria plenamente feliz, e ainda não é. Você pensou que se tivesse uma boa casa, algum conforto, alguma segurança, você estaria plenamente tranquilo, e ainda não está. É assim mesmo. Você só tem duas alternativas: seguir tentando sozinho, apenas para se frustrar, vez após vez. Ou você pode beber da água da vida que Jesus oferece no Evangelho. Agora tem um detalhe: de acordo com João, esta água é para
quem quer beber. Vocês viram isso? Naturalmente, nós não queremos. Porque em nosso orgulho nós achamos que temos água melhor para beber. A coisa só muda quando sobrenaturalmente nós somos chamados por Deus de modo eficaz. Foi Jesus quem disse isso. Eles virão a mim, porque o Pai vai atraí-los. Como é que isso acontece? O clamor da noiva e do Espírito. A noiva, a igreja, anuncia o Evangelho, fazendo o que chamamos de chamado geral do Evangelho. O Espírito convence o homem no seu interior e o chama pelo chamado eficaz do Senhor. É o que estamos fazendo agora. Igreja e Espírito. Se você não quer ficar do lado de fora da cidade celestial, você precisa beber de graça da água da vida. Isso está aí no texto. Sabe o que significa? Salvação não é para aqueles que acham que pode comprá-la. Salvação é para aqueles que sabem que nada tem para oferecer. Não é uma troca, não é um escambo. Não estamos falando do que podemos fazer. Nós estamos falando de uma dádiva de Deus. Para recebê-la, você precisa ter mãos abertas e livres. Para entrar na cidade celestial, você precisa ser vestido, não com as próprias vestes, mas com as vestes da justiça de Cristo. Em outras palavras, você precisa entender e crer que Jesus morreu a morte que você deveria morrer para sempre, a fim de te dar a vida que você jamais poderia ter sozinho. Então receba esta dádiva e seja salvo da condenação eterna. Vista-se com a justiça de Cristo e entre pelos portões da salvação nesta manhã. E depois, junte-se ao clamor da noiva. Junte-se àqueles que com o Espírito estão constantemente dizendo: vem, Senhor Jesus. Percebam isso. Espírito e noiva estão aqui olhando para Cristo. É como tem que ser. É o que Jesus nos ensinou sobre o ministério do Espírito. Há muitas igrejas que enfatizam muito mais o ministério do Espírito e se esquecem do discipulado de Cristo. Estão o tempo todo gastando energia e se esforçando ao máximo para ter experiências diretas com o Espírito. Quando o Espírito tem por ministério nos levar a conhecer e amar Cristo. As palavras de um teólogo chamado J. Packer, o Espírito quase nunca é visto de frente. Ele está quase sempre por trás dos crentes, ajudando-os a amar e conhecer melhor a Cristo. Uma igreja saudável é uma igreja que, com a ajuda do Espírito, exalta a Cristo cada vez mais. Como consequência, os crentes desta igreja são aqueles que olham cada vez mais para a eternidade e que desejam ardentemente o retorno de Cristo. Irmãos, os incrédulos podem, nós entendemos isso, eles podem depositar todas as suas fichas na política e na ciência. Eu e vocês esperaremos em Cristo. Eles podem entregar seus corações
aos prazeres deste mundo como se não houvesse amanhã. Eu e vocês, contudo, aguardamos pelo dia em que o Rei Jesus voltará para nos levar ao novo céu e nova terra. É pelo que você tem esperado mais do que tudo. Bem, se é parecido comigo, você também cansa. Se parece com Cael, você também cansa. Cansa de lutar, cansa de perseverar, cansa de esperar. Eu sei. É assim que as crianças estão ao fim das Crônicas de Nárnia. E eu não podia perder a oportunidade. Essa é uma das melhores últimas páginas que eu já li em toda a minha vida. Me perdoe pelo spoiler, é que chama? Eu vou ler para você. Aslan, o leão que representa Cristo, diz às crianças: vocês ainda não parecem tão felizes quanto eu gostaria. Uma delas responde: é porque estamos com medo. Já fomos mandados tantas vezes ao nosso próprio mundo, Aslan. Mas vocês não precisam ter mais medo, disse o leão. Vocês ainda não perceberam? Sentiram então o coração pulsar forte, e uma leve esperança foi crescendo dentro deles. Aconteceu mesmo um acidente no trem, disse Aslan. Seu pai, sua mãe e todos vocês estão mortos, como se costuma dizer, nas terras sombrias. Acabaram-se as aulas, chegaram as férias. Acabou-se o sonho, rompeu a manhã. E à medida que ele falava, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que nem sequer consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. É algo assim, queridos, que Cristo tem reservado para aqueles que esperam o seu retorno. Até lá, tenha certeza, a graça dele vai ser mais do que suficiente. Ele cumprirá com o que prometeu. Em breve, Jesus vem buscar a sua igreja. Curve a sua cabeça e faça uma breve oração em resposta àquilo que ouviu e também em preparação para a participação da mesa do Senhor.